Como escolher fundos imobiliários de tijolo? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, porque é lá que eu gravo esses vídeos todo santo dia. Então hoje a gente vai falar aqui sobre fundos imobiliários de tijolo, que eu acho que é o que todo mundo conhece, é o que a maioria das pessoas quer aprender a investir. Então a ideia é justamente mostrar aqui o que a gente tem que analisar neles, né? Que é uma das coisas mais importantes. Beleza? Então, galera, mais uma vez aí quem puder apertar o coraçãozinho, o aviãozinho. Beleza? Bom, então lembrando também que essas lives vão ficar salvas e eu vou editar e colocar no YouTube depois também. E aí quem estiver participando aqui ao vivo consegue fazer pergunta, tirar dúvida, esse tipo de coisa. Beleza? Então vamos lá, galera. Fundos imobiliários, para quem não sabe, são fundos de investimento que investem majoritariamente no setor imobiliário. Fundos de investimento são condomínios, né, conjuntos de investidores que juntam seu dinheiro e terceirizam para uma empresa especializada em investimento e investir por eles, seguindo várias estratégias de carteiras, né? E cada fundo é uma carteira com uma estratégia diferente, tá? E um fundo imobiliário é um desses fundos de investimento, só que vai investir basicamente em imóveis, tá? Então, tanto em imóveis físicos, e aí a gente recebe os aluguéis, né, que é o que todo mundo conhece, quanto em títulos também do setor imobiliário, né? Títulos de renda fixa, talvez em LCIs, em CRIs, em LHs, né, letras hipotecárias, que nem todo mundo conhece. Então, eles investem nesse tipo de título também. Então, isso daqui já até puxa, né, o gancho aí para o segundo assunto, que é, existem 4 tipos de fundos imobiliários, tá? Quem não conhece tão bem esse tipo de ativo, acha que é só um, né? Ah, tem fundo imobiliário, mas não, existem 4 tipos. Não é uma divisão acadêmica, né, formal. Isso é algo mais, foi uma convenção de mercado chamá-los dessa forma, porque eles possuem características distintas e é importante a gente tentar analisar cada um de acordo com essas características. Então a gente separa eles em fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de desenvolvimento e fundos de fundos. Então, breve resumo de cada um. Fundo de tijolo são aqueles que têm os imóveis físicos, tá? Então ele é o fundo que efetivamente tem galpões logísticos, tem lajes corporativas, tem hotéis, hospitais, e aí eles alugam esses imóveis para inquilinos, né, outras empresas que vão pagar os aluguéis para eles e eles vão distribuir esses lucros aí de aluguéis entre os cotistas do fundo. Então esses são os fundos de tijolo, que são o tema da live de hoje, como a gente escolhe esse tipo de fundo. Mas só para vocês saberem também dos outros, os fundos de desenvolvimento são aqueles que constroem imóveis. Então eles são fundos imobiliários basicamente que vão fazer um projeto ali do zero, né? É muito parecido quando a gente compra imóvel na planta, né? Então eles vão construir aqueles imóveis e vão depois tentar vender esses imóveis. Então os fundos de desenvolvimento, eles normalmente têm um prazo, eles acabam. Tá? Então eles basicamente são criados para construir aquele empreendimento, depois eles vendem aquele empreendimento, distribuem o lucro ali entre os cotistas e acabam. Salvo exceções que às vezes eles constroem um empreendimento e alugam, né? E viram um fundo de tijolo convencional. Tá? Esses são os mais arriscados, normalmente para os investidores pessoa física, tentem se manter mais distantes deles porque eles têm vários riscos, que são aqueles riscos que quem investe em imóvel já conhece, né? De a obra atrasar, embargar a obra, não conseguir vender o imóvel depois. Então, eles às vezes podem ter um ganho um pouco maior, mas também tem um risco bem mais alto. Tá? Vocês têm os fundos de papel, que são os fundos que investem basicamente em títulos de renda fixa do setor imobiliário, como eu falei para vocês, são fundos que não têm imóveis. Né? Não que eles não vão ter de forma alguma, mas a maior parte da carteira deles vai ser títulos de renda fixa do setor imobiliário, como LCIs, as letras de crédito imobiliárias, os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, LHs, né, letras hipotecárias. Então, eles montam uma carteira com esses títulos e os recebimentos desses títulos, né, o rendimento deles é o que eles distribuem ali entre os cotistas mensalmente, tá certo? Então, esses são fundos que não têm imóveis. Então, é por isso que o nome dele fundos de papel, né, que papel é referência aos títulos, né, que antigamente eram papéis mesmo que você tinha ali de investimento de renda fixa. E por último, você tem os fundos de fundos, né? Os Funds of Funds, que tem até a sigla os FOFs. Tá? Então eles são fundos que investem em cotas de outros fundos. Tá? Então esses 3 últimos não são os que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje de como escolher fundos de tijolo, que são ali o que a maioria conhece, que fica um pouco mais fácil de a gente entender. Tá certo? Os fundos de tijolo, pessoal, são aqueles, como eu falei para vocês, que têm os imóveis na carteira, eles alugam esses imóveis e, obviamente, eles vão dividir esse lucro aí entre os cotistas. Só que vão ter os arriscados e vão ter os menos arriscados, né? Então, nós como investidores, pessoas físicas, né, que nós não somos analistas que vão ficar
vamos ficar aí o dia inteiro analisando e acompanhando e puxando relatórios dos fundos. A gente quer uma forma de investir mais segura. Então, o que eu estou querendo propor para vocês aqui é uma forma de analisar de modo a aumentar a nossa probabilidade de ter sucesso com esse tipo de investimento, tá certo? Então, vocês vão entender até a lógica por trás. Então, cada fundo tem características e eu vou analisar aqui algumas das principais que a gente precisa estar de olho quando nós formos investir nesse tipo de fundo imobiliário de tijolo, tá certo? Primeira delas, taxa de vacância, tá? Taxa de vacância representa a quantidade da área locável ali do fundo que não está alugada, tá? Então, normalmente a gente quer que essa taxa de vacância fique sempre o mínimo possível. E todo indicador que eu apresentar para vocês, pessoal, lembrem que não é só hoje. O ideal é você olhar hoje e olhar o histórico, para ver se, às vezes, hoje está muito bom, mas tem um histórico de aquele indicador ser horrível. O ideal é você tentar investir em fundos que hoje esteja bom e o histórico seja bom também. Então, a taxa de vacância, uma referência, a gente quer que ela seja o mínimo possível, né? Que é a quantidade de imóveis, teoricamente, que não estão locados, ou parte dos imóveis, né? Que os fundos têm imóveis gigantescos, então você tem ali partes, às vezes, dos imóveis que podem ser alugadas. Então, basicamente, a gente quer que ela esteja abaixo de 10%, abaixo de 5%. Mas, como todo outro indicador, assim, normalmente quando a gente analisa a renda variável, é muito relativo. Então, às vezes você tem que analisar sempre com outros fundos similares para você entender ali mais ou menos qual que é a média da taxa de vacância daqueles similares. Então, os fundos de, sei lá, hotéis vão ter uma determinada taxa de vacância, os fundos de hospitais vão ter outra, os de laje corporativa vão ter outra. Então, você tenta buscar similares e ver mais ou menos qual que é a média ali do mercado, tá? E aí você tenta ficar sempre abaixo daquela média, né? Tentar ter uma taxa ou na média ou melhor do que a média, tá? Então, taxa de vacância é um ponto de atenção fortíssimo para você analisar nos fundos de tijolo. O segundo ponto é o dividend yield, que é basicamente a renda, os rendimentos do fundo, né? O dividend yield é os rendimentos que os fundos pagaram naquele ano, né? Dividido pelo preço da cota. Então, são os rendimentos por cota dividido pelo preço da cota. Então, se um fundo tem um dividend yield de 6% no ano, significa que se você tinha uma cota no valor de R$100, ela te pagou R$6 naquele ano em forma de provento. Opa, deu uma travada, em forma de rendimentos, tá certo? Então, se eu tinha R$100 mil de fundo, eu ganhei R$6 mil ali de aluguéis, né? 500 por mês, mais ou menos. Tá? Então, foi mais ou menos isso. Então, é muito importante a gente analisar o dividend yield, porque o principal atrativo, inclusive, dos fundos imobiliários, principalmente dos fundos de tijolo, é a renda que ele vai dar para o cotista. Tá? Então, você quer que ali dentro é a média, sempre analisar com a média, você pega alguns que estejam com dividend yield pagando um valor ali interessante. Tá? Se você vê que a média paga 6% ao mês, então você quer que o seu pague 6, que pague 7, talvez 8, sei lá. Aí, se você acha que paga 4, aí você analisa, talvez. Você vai sempre analisar o contexto, né? É pontual isso, é porque acabou de sair um inquilino, mas já tá em negociação com outro, aí beleza, vai voltar ao normal. Então, você tem que analisar esse tipo de fator, mas o ideal é que ele tenha uma constância ali dos recebimentos, tá certo? Então, normalmente para o fundo de tijolo é comum você achar ali 5%, 6% de dividend yield, e é muito legal nos fundos imobiliários porque isso é líquido, tá? Porque os rendimentos são isentos de imposto de renda. Então, 6% ao ano são 6% ao ano mesmo que vai cair na sua conta. Se você tem 100 mil reais, são 6 mil reais de aluguéis, 500 por mês mais ou menos. Se você tiver 1 milhão de reais em fundos, vão ser ali 5 mil reais por mês que você vai ter de rendimento líquido isento de imposto de renda, tá certo? Para um fundo que pague 6% de dividend yield, fora, obviamente, a valorização da cota, né? Que eu tenho uma cota de 100 reais e no decorrer dos anos ela vai valorizando, 110, 120, 180 reais, enfim. Tá? Então, dividend yield é o segundo ponto que a gente quer analisar. Terceiro ponto, nos fundos imobiliários, tá? É muito importante a gente analisar um pouco a questão de preço, tá? Para ver se não está muito destoando da média. Óbvio que essa questão de preço é muito relativa. Se você vai investir numa carteira de fundos por 30 anos, mês a mês, um valorzinho pequeno, não vai impactar tanto assim o preço, né? Porque você tem um horizonte de tempo muito longo e aquele preço acaba se diluindo. Mas se você vai fazer aportes pontuais, assim, de repente você é um advogado que às vezes recebe um valor mais alto e tem que aportar de uma vez, ou então você tem um valor guardado hoje, vai começar agora, tá? E aí você de repente guarda R$1.000 por mês, mas você tem, sei lá, 100 mil já, porque você guardou nos últimos 10 anos ali investindo mal e resolveu investir bem agora. E aí você quer aportar aqui em fundos imobiliários. Então, preço é uma coisa que você tem que prestar atenção, tá certo? Então, diferentemente das ações, onde o preço é muito subjetivo, porque em uma empresa, às vezes a empresa não tem patrimônio, a empresa tem ali uma salinha, ela é uma startup de tecnologia e vale bilhões. Como é que você precifica isso? É muito subjetivo. No caso dos imóveis, dos fundos de tijolo, não. Eles são imóveis. Eles só têm aquele patrimônio, que são os imóveis que eles têm, que vai ter ali uma precificação de mercado, óbvio que não é exata, né, mas vai dar uma boa referência, tá? E aí vai ter o preço que aquele ativo vai ser negociado. Então, se esse indicador P/VPA
que é o preço dividido pelo valor patrimonial por ação, embora seja fundo, é isso mesmo, é VPA, é valor patrimonial por ação. Se ele for 1, significa que cada cota do fundo está sendo vendida exatamente pelo valor que aquela cota vale. É como se você tivesse 1 milhão de patrimônio e 1 milhão de cotas, e cada cota está valendo R$1. Então, você divide, pronto, é isso. A cota é R$1, ela está valendo exatamente R$1 do patrimônio do fundo. Agora, se tiver, por exemplo, 2, aí significa de repente que o patrimônio do fundo é 1 milhão e você tem 1 milhão de cotas, mas cada cota está sendo vendida por R$2, por exemplo. Então, a cota está sendo negociada pelo dobro do valor do patrimônio. E aí, em fundos imobiliários, isso não se justifica tanto, porque o fundo, o patrimônio dele são os ativos e a renda que ele vai te gerar é a renda mensal dos ativos e a valorização daqueles ativos. Então não tem uma expectativa de crescimento brutal, assim que nem ações, que às vezes de um ano para o outro o negócio pode valorizar um absurdo. Fundo imobiliário não pode se endividar. A única forma que eles têm de crescer é emitindo novas cotas, vendendo para o mercado, pegando esse valor e comprando mais imóveis, tá certo? Então, quando você analisa o PVPA de fundos, o ideal é que ele esteja muito próximo ali de 1. Normalmente você paga um prêmiozinho a mais, porque obviamente esse fundo vai gerar uma renda, então as pessoas topam pagar um pouquinho acima do valor patrimonial, porque sabem que ele vai pagar uma renda constante, ainda mais se for um bom fundo. Mas, normalmente, nos fundos bons, ele fica ali 1,1, 1,2, entendeu? Então costuma ficar próximo do 1. Às vezes o fundo pode estar mal precificado, pode ser uma oportunidade, ele vai estar 0,9, 0,95. Lembrando de novo, sempre compare com a média. Vejam os outros fundos similares, mais ou menos o preço deles, e tente também encontrar o histórico do PVPA desse fundo, para saber se ele realmente está barato ou não, porque às vezes ele pode estar caro em relação a ele mesmo, ou barato em relação a ele mesmo. Se ele está 1,1 e a média está 1,2, você fala, nossa, ele está barato, mas às vezes o normal daquele fundo é ser 1,05, entendeu? Então ele está até um pouquinho acima da média, da sua própria média, tá? Então, para fundos imobiliários, principalmente se você for investir valores altos de uma só vez, é muito importante você analisar o PVPA. Se você for investir um valor fixo por 30 anos, aí começa a ficar mais irrelevante, porque, vou pagar um pouquinho mais caro esse mês. O que esse aporte de um mês vai fazer diferença em 30 anos de investimento? Nada. Entendeu? Aí você pode se preocupar um pouco menos, tá? Bom, outro ponto importante de analisar nos fundos imobiliários é a liquidez. Nem todo fundo imobiliário tem uma liquidez viável para que você invista nele. Então tem fundos que se você investir nele, você vai analisar a quantidade de negociações que ele tem por dia, são fundos que você teria dificuldade, às vezes tanto para comprar quanto para vender se você precisasse. Tá? Então, de novo, não tem um número fixo, você vai dar uma olhada na média ali mais ou menos dos fundos imobiliários, analisa, tem sites, né? Vou até indicar para vocês um site legal aí no final da live, onde você consegue analisar o volume de negociações, né? A liquidez diária do fundo. Então, aí você compara com a média e fala, pô, tá legal, tá bem acima da média, então tem uma liquidez boa, é tranquilo de eu comprar e vender se eu precisar, tá? Hoje a maioria dos mais famosos tem a liquidez tranquila, você compra e vende quando você quiser. Mas, aí às vezes uma pessoa incauta, está começando ali a investir, compra ali um que não tem liquidez, aí daqui a pouco vai vender e tem dificuldade de vender, entendeu? Então, a gente quer evitar, então a gente analisa um pouco a liquidez também, tá? Uma outra coisa importante para a gente analisar nos fundos imobiliários é a diversificação de imóveis que aquele fundo tem. Essa é uma das mais importantes, tá, pessoal? Então decorem bem essa. Diversificação, quantidade de imóveis, né, que são os fundos multi-multi, né, que é multi-imóveis e multi-inquilinos, que é o próximo ponto que eu já vou entrar. Então, evitem muito, né, se você é um investidor, pessoa física convencional e não quer ter desespero, não quer ter ansiedade, evite investir em fundos imobiliários que tenham menos ali de 5 imóveis, menos de 10 imóveis. Quanto mais imóveis, melhor, tá? Se forem imóveis de qualidade. Porque o que isso significa? Que o risco do fundo está diluído. Cada um às vezes está com um inquilino, e aí de repente um inquilino sai, aí um imóvel ali fica vago, aquilo não vai acabar com a renda do seu fundo imobiliário. Ainda tem lá todos os outros imóveis que estão alugados e que estão te dando renda. Tá? Aconteceu agora com o fundo da XP, lá, o XP Macaé, entendeu? Que tinha um imóvel e um inquilino. Aí o inquilino saiu agora em janeiro e ficou sem renda. Nem sei se conseguiram alugar, mas até onde eu tinha ouvido falar, não tinha nem novos inquilinos visitando. E aí quem tinha aquele fundo está lá preso com aquele troço lá e não sabe o que faz com ele. Entendeu? E aí, obviamente, desvalorizando, né? Porque ninguém quer comprar um fundo imobiliário sem inquilino e sem perspectiva de novos inquilinos. E é provável que eles devam arrumar um inquilino pagando um valor mais baixo, talvez, aí o rendimento do fundo vai cair, entendeu? Agora, quando você tem um imóvel, um fundo com vários imóveis, um fundo multi-imóveis, aí isso já melhora muito, né? Diminui muito a probabilidade de que isso aconteça com você, tá certo? Então, para quem quer investir em fundo imobiliário de tijolo com tranquilidade, fundos multi-imóveis, evite fundos que tenham menos de 5 imóveis ali. Outro ponto, os inquilinos do imóvel. É muito importante vocês saberem
que ele tem vários inquilinos, né? Então, os locatários, né? Você tem que realmente ver quais são as empresas que estão lá dentro do fundo, se é mais de uma empresa, são empresas renomadas, entendeu? Porque também tem isso. Às vezes o fundo tem mais de um imóvel, mas é a mesma empresa que aluga todos eles. É aquela empresa tem um problema aqui no Brasil e acabou, entendeu? Aí você fica a ver navios ali porque elas vão embora e todo o fundo fica desocupado, tá? Então, o ideal, como eu falei, são os fundos multi-multi, né? Que é o que tem mais de um imóvel e também tem mais de um inquilino. Aí seu risco está muito bem diluído. Se acontecer algum problema com algum imóvel, com algum inquilino, não vai prejudicar o fundo como um todo. Às vezes você vai ter uma reduçãozinha ali. E ainda tem outra coisa, né? Eu vou falar no final dos contratos, mas melhor deixar para falar no final, senão eu vou ficar antecipando aí os assuntos, tá? Uma outra coisa, obviamente, também é a constância da renda. Isso demonstra uma boa gestão do fundo. Então, como eu falei para vocês, você evita olhar uma fotografia do hoje sempre. Quando vocês pegarem um indicador para analisar, tentem olhar também o histórico dele. Tá? Então, por exemplo, você está vendo ali o dividend yield, né, a constância da renda dele. Ah, é 6%. Pô, é 6% há bastante tempo. O atrativo, lembrando, dos fundos imobiliários é a renda que ele paga mensalmente, normalmente. Porque nas ações você tem uma expectativa também da valorização da cota. Nos fundos imobiliários você não tem tanto essa expectativa. O principal atrativo é a renda. Então você quer olhar também se ele tem um rendimento interessante, um rendimento constante ali, que mostra que o fundo tem uma boa gestão, sugere, né, que o fundo tem uma boa gestão, que ele consegue manter ali os inquilinos, entendeu? Que se sai um ele consegue colocar rápido, porque ele consegue manter uma média. Agora se você vai olhar ali os rendimentos dele, parece um eletrocardiograma, aí já fica aquela questão, pô, você quer ter um fundo desse aí na sua carteira? Você prefere ter um que seja mais constante ali, que está sempre alugado, sempre pagando ali os seus aluguéis certinho para você, né? Que é quando você estiver na sua aposentadoria, você vai ter uma renda ali tranquila, tá? Então a gente escolhe a constância da renda. E por último, um outro ponto importantíssimo são os contratos, tá? Diferentemente de quando a gente aluga um imóvel, né? Que é normalmente assim, se eu sair, eu pago, sei lá, 3 meses de aluguel de multa. Nos fundos imobiliários, você tem uma questão também de contratos atípicos, tá? Então, os típicos são esse normal, que você prevê uma multa ali de alguns meses, sei lá, se a pessoa sair antes, mas você tem os contratos atípicos, que são contratos onde o inquilino é obrigado, teoricamente, a ficar até o final do contrato. Se ele não quiser sair no meio, ele tem que pagar todo o valor dos aluguéis devidos naquele mês, tá? Que ele sai. Então, se ainda faltavam 8 anos de aluguel para ele pagar e ele sair antes, ele vai ter que pagar todos aqueles 8 anos de aluguel. Aliás, não precisa pagar de uma vez, às vezes eles parcelam essa forma de pagamento, né, para não prejudicar ali a rentabilidade do fundo, e o próprio fundo comunica isso, tá? Então você vê às vezes no histórico do fundo de dividendos que tá ali as colunas do dividendo certinho, é do nada uma coluna gigante. Isso às vezes pode ser algum imóvel do fundo que foi vendido, ou às vezes pode ter acontecido isso, foi rompido um contrato atípico e aí o fundo recebeu aquele valor ali e resolveu dividir em 3 parcelas, por exemplo. Aí vai dar uma parcela maior esse mês, esse ganha lá um dividendo bem maior, entendeu? E aí depois ele dilui algumas em alguns meses, então ele sempre tenta manter a constância dos recebimentos. Tá? Principalmente enquanto ele realoca um outro inquilino para aquele fundo, entendeu? Então isso acaba sendo uma proteção interessante porque você recebe o aluguel daquele que saiu antes e ainda vai receber o aluguel do que entrar depois e continuar no fundo, entendeu? Que é como se você tivesse agora um rendimento ainda maior, tá? Então você ter fundos também que tenham contratos atípicos, eles costumam informar isso também, qual o percentual de contratos deles são típicos e atípicos, também é uma coisa bem interessante para quem tem fundos de tijolo, tá certo? Então, pessoal, vocês analisando esses pontos, vai facilitar muito para vocês, vai aumentar muito a probabilidade de sucesso nos fundos imobiliários e reduzir a probabilidade de vocês terem grandes perdas, tá? Então, vou relembrar aqui todos os pontos, tá? Primeiro, vacância. A gente quer analisar se o fundo tem uma taxa de vacância baixa, ou seja, que ele fica com pouco percentual dos imóveis dele, né, da área locável dele, sem inquilinos. Tá? Você vai analisar o PVPA, que é o preço pelo valor patrimonial, então tem que estar ali próximo de 1,1, 1,2, sempre comparando com a média para ver se o fundo não está sobreprecificado, né? Você quer ver fundos que tenham uma boa liquidez para que você possa comprar e vender quando você quiser. Fundos que tenham diversidade de imóveis, então mais de 5, mais de 10 imóveis para você não ficar com risco concentrado. Fundos que tenham também mais de um inquilino, então mais de uma empresa, porque aí também você está com risco diluído nos pagadores de aluguel ali do fundo. Você quer ver um fundo que tenha constância de renda, então que ele tenha um histórico nos últimos anos, né, daquela renda lá constante, talvez crescendo, bonitinha, sem eletrocardiograma ali em constância. E por último, que tenha o máximo possível de contratos atípicos. Tá? Óbvio que isso daí não é um ponto, não tem atípico, eu não quero. Não, mas se tiver é ainda melhor, porque é uma segurança a mais para o cotista, que caso aquele inquilino saia do fundo, ele paga ali uma multa rechonchuda e a gente ganha um dinheirinho a mais enquanto o fundo realoca aquele
imóvel para outro inquilino, tá certo? Então, isso são para os fundos de tijolo. Galera, muito obrigado de novo aí pela presença de todos. Amanhã tem mais nesse mesmo horário. Essa semana inteira todas as lives vão ser 8h40, tá? O calendário eu postei lá no grupo, vou tentar repostar ali para quem for entrando agora, tá certo? Então amanhã a gente retoma aí com algum outro assunto, beleza? Valeu, galera, boa noite aí para todos.